Salve, 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 rapaziada. Muito bom dia, início de semana. Acho que no pior clima e no pior cenário que a gente poderia estar, né? O que prometia de alguma forma ser um momento de projeção de melhora, novamente o Atlético vai lá e decepciona. O Atlético da temporada 2024 e o Atlético da temporada 2025, ele não é muito diferente no sentido de ser um combo de decepções. Mas o ponto é, a gente está na 11ª rodada da Série B. Eu sei que muita gente já comprou a narrativa que não vai dar. Eu sei que muita gente já comprou a narrativa que o Atlético não vai conseguir chegar numa posição que garanta o acesso a ele. E eu não acho que essas pessoas estão erradas. Essas pessoas elas estão sendo municiadas semana a semana por atuações patéticas do Atlético. Mas o técnico da Helma, os jogadores eles não podem desistir. E o técnico da Helma ele deu uma declaração muito legal nesse sentido. E muito em relação ao aspecto que ele falou, que é na dor, é no amor, e acho que está muito claro que acabou o amor, como diz aquela musiquinha. Isso aqui vai virar um inferno. E o inferno para o torcedor, inferno para o clima que é criado, inferno pelas possibilidades que são trabalhadas e a gente não consegue desenvolver. Só que a gente precisa pensar em soluções. Se a gente chegar em algum momento que matematicamente a gente não tem condição de subir, beleza. Matematicamente a gente vai falar. Em 2027 a gente vai estar na Série B de novo. Mas matematicamente o Atlético ele é uma equipe que ainda tem condição de subir. Toda a condição de subir. Mas o técnico da Helman tem para contribuir com esse debate aqui. A gente vai soltar aqui para vocês ouvirem, beleza? Responder de uma outra forma como Calma aí, sempre dá uma travadinha, tá, eu disse, gente? sempre transferir responsabilidade. Dá e nós vamos conseguir. Ele garante. Ele garante que o Atlético vai conseguir. Agora. Deixa eu mudar aqui a velocidade. Ele garante que o Atlético vai conseguir estar numa posição ali de acesso. E acho que o treinador ele tem que fazer isso mesmo, tá? Acho que o Odair ele tem que olhar no fundo dos olhos dos jogadores e acreditar até o fim. Você, se a gente vai acreditar, aí é outra história. A gente não tá trabalhando ali no dia a dia. A gente tá sofrendo no dia a dia. A gente não tá trabalhando ali no dia a dia. Mas se esse grupo ele não tá conseguindo entregar uma resposta no cenário de confiança que vai subir, ou num cenário que todos falavam para eles que eles eram os melhores jogadores da Série B e que o Atlético tinha o melhor time da Série B, numa narrativa de inflar o ego deles para ver se eles conseguiriam dar alguma resposta. Cara, se a gente fura esse balão da confiança que já está extremamente esvaziado, acabou. O Odair, hoje, é a única fonte de confiança que esse grupo do Atlético tem. Esse grupo do Atlético não vai tirar confiança da arquibancada. Isso aí eles podem esquecer disso. Beleza? Vamos atacar várias frentes. Desse jeito que nós estamos jogando, dá? Se nós continuarmos jogando desse jeito, não dá. Vou diminuir a qualidade aqui para ver se dá uma melhorada. E ele tá certo. Eu acho que o grande ponto é o Odair tá pausando, tá até ajudando a gente. Nesse jeito que o Atlético está jogando, não dá. E não é desse jeito que o Atlético vai jogar todos os jogos. O que um clube de futebol ele precisa fazer? As coisas não estão dando certo, as coisas não estão encaixando, as coisas não estão funcionando. Show de bola. Vamos trabalhar para melhorar. Se o Atlético não tiver a ideia, que é o trabalho que vai fazer esse time e até possíveis reforços e até garotos da base desempenharem muito mais, acabou. O Atlético precisa melhorar o futebol do time. E o time não está jogando bem porque é bom ou ruim. Trabalho bom potencializa jogador ruim, trabalho ruim tira a potência de jogador bom. E é isso que o Odair tem para complementar aqui. Se nós continuarmos jogando desse jeito, não dá. Perfeito. Entendeu? Com esse elenco, dá se nós melhorarmos a nossa performance defensiva, ofensiva, em termos de jogo e algumas situações táticas. Certo? Agora, nós vamos atacar aqui nessa parte, vamos buscar a solução dentro desse grupo e também a gente está visualizando, como eu te disse, lá desde o início, e não é agora porque perdeu o jogo. Por isso que eu gosto sempre de lembrar da primeira conversa, né?
Para não parecer que agora eu estou aqui falando e falando, não, porque... Não. Esse grupo vai buscar a solução que é para domingo. E não dá para a gente ficar pensando lá no G4, porque a gente se afastou do G4 depois de hoje. A gente tem que dar um passo de cada vez. Daqui a... Perfeito. Volto a dizer, perfeito. O Atlético ele não pode mirar, vai conseguir ou não vai conseguir o acesso. Isso é discurso para o torcedor. O Atlético tem que mirar. Como a gente pode ser mais efetivo contra o Remo, da forma que a gente não foi contra o Atlético Goianiense? Como a gente pode ser um time, uma melhor versão na hora de construir, para a bola bater nos volantes e não travar o nosso jogo, como foi contra o Atlético Goianiense? Como a gente pode ser um time que não dependa de cruzamentos para criar, como foi contra o Atlético Goianiense? O Atlético ele vem de uma partida terrível contra o Atlético Goianiense, principalmente no primeiro tempo, que exemplifica muito o que esse time precisa. E, cara, sendo bem sincero, confiando até mais no trabalho do Odair hoje do que nos jogadores. E é o meu sentimento. Eu confio mais no trabalho do Odair hoje do que nos jogadores. E confiando no trabalho do Odair, eu acho que a gente pode ver um crescimento dessa equipe. Tá difícil, mas eu acho que a gente pode ver um crescimento dessa equipe. A melhora, ela não é um fato. A melhora é um processo. E de alguma maneira, processos têm altas, processos têm baixas. Se a gente for pegar o processo como macro, o Atlético fica mais com a bola. Se a gente pegar um processo como macro, o Atlético mostrou até algum momento que consegue empurrar o adversário para trás, que consegue ser protagonista, uma demanda que existia. Mas ainda falta um deserto, um oceano de situações para o Atlético melhorar. E o Odair sabe que a gente não tem tempo. E o Odair sabe que não dá para mudar o cenário dependendo de 7, 8, 9 rodadas, porque aí matematicamente vai ficar impossível. Mas o Odair ele não está sendo covarde. Isso para mim é de muito valor. Técnico covarde para mim deposita tudo no mercado. Técnico que eu quero ver no clube fala em trabalho. E o trabalho não é algo nocivo, gente. Trabalho é corrigir posicionamento. Trabalho é corrigir mecanismos. Porque ele vai falar algo muito interessante. Se a gente não tiver um cenário organizado, uma casa arrumada, porra, velho, não vai adiantar nada de nada. Contrata 30 jogadores, vai continuar não adiantando. Daqui a pouco fica imaginando muita coisa e perde o jogo, que é o que precisa ganhar. Sem a pontuação, não gera confiança, não gera o melhor passe. Aí todo mundo não presta. Tu tá entendendo? Então, assim, eu como... Isso aqui é muito bom. A gente não tá vendo a melhor versão do Zapelli, do Juliano, do Esquivel, do Tevez, do Renan Peixoto, do Cauã Moraes, do Dudu, do Filipinho, do Falcão. A gente tá vendo uma versão dentro de todos esses jogadores num contexto desorganizado. A gente está vendo uma versão dentro de todos esses jogadores num contexto, cara, que ninguém está sendo potencializado. Por que não está sendo potencializado? Porque o Atlético é uma bagunça. O Atlético é uma bagunça institucional. Isso é culpa da diretoria, isso é culpa do antigo trabalho, isso é culpa de quem está lá hoje. Mas bagunças se arrumam. A gente tem tempo para arrumar essa bagunça. Senão a gente vai continuar detonando o jogador e vendo esse jogador ser protagonista no outro clube. Se você está confortável com esse sentimento, eu não tô. Se você quer ser mulher de malandro, eu não quero. Saber o potencial que o Christian tem sendo um dos melhores jogadores do melhor time do Brasil hoje, e a gente com cara de babaca. Ver o Vitinho titular de um dos melhores times do Brasil hoje, e a gente com cara de babaca. Ver o Eric sendo uma peça importante dos melhores times do Brasil hoje, e a gente com cara de babaca. O Canóbio, o Coelho, todos jogadores que em algum momento não prestavam. O próprio Pedro Henrique, peça de um dos melhores times do Brasil hoje. Isso vai acontecer a mesma coisa com o Zapelli, com o Esquivel, com o João, com tantos outros que estão no elenco do Atlético. O Atlético hoje pega o potencial de todo mundo e joga lá embaixo. Treinador, confio no grupo, vou atacar as partes que precisam ser atacadas aqui no dia a dia, e nós já conversamos antes dessa derrota sobre a qualificação de trazer jogadores para que a gente possa agregar a este grupo, ter uma disputa ainda de aumento de performance e a gente encontre a solução com todos esses jogadores à disposição e a gente possa evoluir.
Se continuar jogando assim, vai ser muito difícil. E se continuar jogando assim com reforços, também vai ser muito difícil. Porra, é o que a gente fala todos os dias. É o que a gente fala todos os dias. É óbvio que o Atlético precisa contratar. É óbvio que o Atlético está atrasado no mercado. É óbvio que a gente, como instituição, a gente está desejando, deixando a desejar em vários cenários, no sentido de trazer as melhores condições para esse cara trabalhar. Mas assim, não adianta contratar. Não adianta ser picado pelo mosquitinho da mediocridade. Não, a gente vai trazer 50 jogadores. O que esses 50 jogadores vão impactar? A gente não acessa o mercado que impacta só pela presença do atleta. Esse mercado é um mercado muito alto. A gente sonhou com o Aravena, a gente sonhou com o Arezzo, a gente sonhou com vários jogadores que estão em outros clubes e não consegue impactar em larga escala. Porque para você ser esse jogador que influencia contextos sozinho, você precisa ser o Thiago Silva. Então o Atlético ele pode encontrar ótimas soluções. O Atlético pode encontrar ótimos jogadores para qualificar esse grupo que precisa ser qualificado. Mas ninguém vai qualificar sozinho. Então você precisa arrumar a casa para que esse jogador que possa chegar consiga nos ajudar nesse cenário. É pelo menos a minha visão. E acho que é a visão do técnico Odair Hellmann também. Um desabafo matinal, né? Um desabafo matinal. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal. Espero que tenham gostado do conteúdo.